Olá pessoal, faz pouco tempo que eu sou aquarista, mas como eu estudo bastante a respeito, nesse pouco tempo eu já adquiri algum conhecimento e desejo compartilhá-lo com vocês para favorecer aí quem esteja iniciando no aquarismo a entender um pouco melhor como iniciar de uma maneira mais fácil, tanto para que tenha menos chances de perder animais, que é uma das grandes tristezas aí do início do aquarismo. Muita gente perde muito peixe ou outros animais. Aquário não apenas serve para a criação de peixe, podemos criar também caramujos, podemos criar também camarões, mas muita gente perde os animais aí de início por causa de alguns erros, por causa de alguns, às vezes, falta de conhecimento também. Então eu gostaria de compartilhar um pouco do conhecimento que eu adquiri ao longo desse tempo, tanto no aquarismo mesmo, praticando, tendo meus aquários, como também estudando, lendo material a respeito, e a partir desse conhecimento favorecer que vocês tanto tenham mais facilidade de manejo, como também tenham menos chances de terem perdas e de estarem passando por essa tristeza que é ocasionalmente todo aquarista acaba perdendo peixes em algum momento, infelizmente acontece, dá uma oscilação de parâmetro, ou os animais começam a morrer mesmo por idade avançada, mas é bem triste quando você precisa estar tirando animais mortos de dentro do aquário. Então, tá dando aqui algumas dicas para vocês. E a primeira das questões que nós podemos falar a respeito é a questão do pH ideal para iniciantes. Existe um pH ideal para iniciantes? Sim, existe sim. Não é qualquer pH que um iniciante deve manter no seu aquário. Por quê? Porque existe uma coisinha chamada amônio. Se vocês forem estudar o ciclo do nitrogênio, vocês vão descobrir que os peixes e demais animais, camarões, ampulares, que são caramujos, ou outras espécies de caramujos, eles se alimentam, defecam na água e as fezes deles se tornam amônio, que é um elemento bastante tóxico para as formas de vida, tanto para os peixes quanto para os camarões, caramujos, etc. E essa amônia, ela, quando o aquário está ciclado corretamente, tem as bactérias adequadas, nitrificantes, ela vai se tornar, a amônia vai se tornar nitrito, não me recordo agora se é nitrito ou nitrato, mas enfim, ela se torna um depois o outro, que é bem menos tóxico e acaba saindo nas trocas parciais ou é absorvido pelas plantas e acaba saindo do aquário. Mas a amônia em si, que é o primeiro elemento do ciclo do nitrogênio, ela é bastante tóxica em pHs alcalinos, enquanto ela não é praticamente nada tóxica em pHs ácidos. E como é muito comum que de início o aquarista iniciante ele perca um pouco a mão ali na amônia, porque às vezes até ele se adaptar acaba alimentando os peixes mais do que deve, e aí o próprio alimento acaba virando amônia, ou os peixes comem esse excesso de alimento que acaba gerando um excesso de excremento e gera um pico de amônia. Então é bem comum acontecer que de início o aquarista ele acabe tendo esses picos de amônia no aquário. E se você tem um aquário ácido, esses picos de amônia não vão fazer a menor diferença no teu aquário. Você precisa realmente perder muito a mão. Porque para um pico de amônia chegar a ser tóxica num aquário ácido, realmente você precisa deixar um peixe de grande porte morto, apodrecendo dentro do aquário para que você gere amônia o suficiente para ela se tornar tóxica. Caso contrário, isso não vai acontecer. Já no aquário de pH neutro,
ele até pode desenvolver ali um certo nível de toxicidade, mas também é preciso que você tenha uma presença de amônia razoável. Agora, quando a gente pega pHs alcalinos, como é muito comum dos ciclídeos africanos, por exemplo, que são do lago Tanganica, que é um peixe que ele vive ali no pH 8.0, nessa faixa 8.4, 8.5, são assim, é um pH altíssimo, muito alcalino. Nesse caso, uma pequena dosagem de amônia já se torna tóxica para os peixes. Existem peixes que ficam ali num pH tão alto que qualquer presença de amônia já é tóxica e já começa a envenenar os peixes e já pode causar mortes. Então, para um iniciante, o que é indicado? Que ele permaneça no pH de 7 para ácido, neutro para ácido, no máximo levemente alcalino, então ali 7.2 por aí. Isso pensando na amônia. Por quê? Porque se ele está no pH neutro para ácido, mesmo que ele perca a mão na alimentação, mesmo que aconteça de morrer um peixe e ele não vê e apodrecer dentro do aquário, a chance disso envenenar a água e gerar prejuízo para os demais peixes, para os demais animais do aquário, são bem menores. Obviamente, quando a gente fala nisso, a gente fala em um pH de neutro para ácido, você vai ter que também ali equivaler a questão dos animais. Então, claro, você não pode manter um aquário de pH neutro e querer criar animais de pH alcalino. Não. Você vai ter que criar animais compatíveis com esse pH, que é um outro grande problema. Às vezes o aquarista iniciante, ele quer porque quer aquele peixe, e nem sempre isso funciona. Às vezes é preciso que você avalie vários outros componentes para estabelecer qual vai ser o peixe ou qual vai ser o animal que você vai criar. Porque não adianta, às vezes o sujeito ele quer criar um peixe que é muito sensível, é muito delicado, que de início ele dificilmente vai conseguir logo de saída ter toda a habilidade necessária para cuidar daquele animal. Ou então às vezes ele quer criar um peixe que não é compatível com o ambiente que ele está, ele quer criar um peixe que não é compatível com a água que ele recebe, que é uma outra questão. Tá, o pH ideal pensando na amônia é um pH de neutro para ácido, porque você vai ter a amônia muito menos tóxica nesse pH, o que significa que mesmo que você perca a mão, as chances de você envenenar os seus animais é muito menor. Agora, o que acontece? É preciso que o aquarista também avalie qual é a água que ele tem. Então, que água você vai usar no teu aquário? É a água que você recebe da empresa de fornecimento de água? É água de poço? Se é água de poço, a gente já começa com um problema. Você tem que ter certeza que essa água não está contaminada com contaminação biológica. Bactérias, fungos ou outros tipos de vida que possam vir a gerar prejuízo nos teus animais. E isso é muito difícil de saber. É somente com uma análise laboratorial muito delicada, complexa e difícil, que precisa de equipamentos que provavelmente a maioria não vai ter acesso. Portanto, o mais seguro é tratar a água já partindo do pressuposto de que ela pode estar contaminada, nem sequer mesmo se perguntar isso e já ir tratando como se ela tivesse contaminada, porque para você saber se ela de fato está, vai ser muito trabalhoso e muito caro. E nesse sentido, você vai ter que tratar essa água com cloro, como a fornecedora de água normalmente faz. Só que após tratar essa água, você vai ter que retirar esse cloro para poder usar essa água no aquário, porque você não pode deixar elementos químicos, nem metais pesados, nem outro tipo de contaminante na água que os teus animais vão receber. Ou seja, você só vai tratar água de poço para usar em um aquário se você realmente não tiver alternativa, porque o trabalho vai ser muito maior. Se você tem acesso à água já fornecida por uma empresa de fornecimento de água,
Isso é bem mais fácil e bem menos trabalhoso. Então, você já pega a água já prontinha, tratada, é só colocar só condicionar, claro, colocar anticloro e usar no seu aquário. E aí você tem que ver qual é o tipo de água que você recebe. Eu, por exemplo, eu recebo na minha casa uma água que ela vem em 7.2, que para mim é ideal. O meu aquário ele fica em neutro, ele fica em 7.0. O que que acontece? Como o meu aquário fica em 7.0, eu recebo água em 7.2. Só que eu nem preciso fazer nenhum reajuste nessa água que eu recebo, porque é uma diferença muito pequena, uma diferença de 0,2 de pH. E como o meu aquário ele já está em 7.0 e a troca parcial normalmente ela é de 30%, ela não é uma troca parcial grande, então não vou trocar metade da água do aquário, até mesmo porque um dos meus aquários aqui o que eu tenho em 7.0 é um aquário de 280 litros, então nem tem como você ficar trocando grande quantidade de grande volume de água. Como você troca 30%, os restantes dos 70% que estão em 7.0 já vão fazer com que essa água que entra em 7.2 ela fique no máximo, o total ali da água vai permanecer em 7.01, 7.05. Então a diferença ali vai ser muito pouca, que não é o suficiente para dar um choque de pH nos peixes. Eu posso manter, eu tenho inclusive um aquário também que eu mantenho em 7.2. Esse outro eu mantenho em 7.0 porque os animais é melhor para os animais que eu tenho. Mas eu tenho um outro que está com outro animal, que é o no meu beta, por sinal, que suporta tranquilamente 7.2, é confortável para ele, então eu mantenho no 7.2, que é o pH que eu recebo. E por que é importante eu saber qual é o pH que eu recebo? Porque não adianta eu planejar ter, por exemplo, um aquário com neons que usam aí um pH de 6.5 de máximo. Então, o máximo que chega de pH para um neon ficar confortável, a maioria das espécies de neon, é um 6.5. Se eu recebo, por exemplo, uma água de 7.5, por quê? Tem como acidificar a água? Claro que tem. Isso tanto de maneira caseira quanto com produtos comprados. Você pode comprar acidificante, como você pode usar, por exemplo, vinagre para acidificar a água. Só que, qual que é o problema? Primeiro de tudo, você acertar a quantidade exata de acidificante para que estabilize no pH que você deseja já é dificílimo. Se vocês tentarem, eu já tentei fazer isso só para teste, de acidificar com vinagre, e assim, você coloca algumas gotinhas de vinagre e cai lá embaixo o pH. E é muito difícil você conseguir acertar, chegar naquele pH. E provavelmente você vai gastar muito teste fazendo até acertar. E aí lembremos, se você ajusta um pouquinho de água, você vai ter que repetir todos os testes para fazer o reajuste do restante da água, então não adianta nada. E você reajustando toda a água que você vai fazer a troca parcial, se você errar a mão no reajuste e acidificar demais, você perdeu um bom tanto de água ali, um bom tanto de trabalho e testes. Então é muito chato, principalmente se você está iniciando, não tem habilidade, é muito chato você conseguir acertar com precisão o pH da água. Por isso que é muito mais viável você manter o teu aquário o mais próximo possível do pH que você recebe, que desse modo você nem precisa fazer reajuste nenhum, já fica tudo certo. Então, se você tem um pH mais ácido, um pH de 6.5, chega na tua casa a água em 6.5, 6.3, escolhe animais compatíveis com esse pH e monta um aquário ácido. Monta um aquário aí de neons, se for de pequeno porte. Se você for iniciante, comece com peixes de pequeno porte.
também não comece com peixes grandes, porque normalmente são mais trabalhosos, são mais difíceis de mexer, demandam um aquário muito maior, então não vale a pena. Se você está começando agora, comece com peixes de pequeno porte e escolha peixes que suportam um pH de acordo com o que você recebe. Então, se você recebe um pH ácido, pega neon, coridora, são peixes de fundo que são bem tranquilos para iniciantes. O que mais? Você pode pegar alguns killfishes também, são peixes que vão bem na água ácida. Tem para algumas próprias variações de neon, de beta, conseguem ir muito bem em águas mais ácidas. Não todos, tomem cuidado, porque existem betas que são bem sensíveis à água ácida, mas existem algumas variações de beta que conseguem ir bem na água ácida, então também é uma alternativa. E desse modo você consegue ter ali um aquário que não vai te dar tanto trabalho, porque além da dificuldade, como eu disse, para você conseguir fazer com que o teu pH fique no que você deseja, você ainda tem a dificuldade que nem sempre você tem a garantia de que ele vai permanecer nesse pH que você estabeleceu. Então, às vezes você acidifica, você recebeu uma água alcalina, você acidifica ela e aí no outro dia ela volta a ficar alcalina. Por isso que é mais viável você já estar com uma água na faixa de pH do seu aquário, porque aí você não tem esse tipo de oscilação que, por sinal, é uma oscilação mortal para os peixes. Então é muito fácil o peixe morrer por conta da água ter mudado o pH de uma hora para outra. Então sempre busquem analisar qual é a água que vocês recebem. Um outro aspecto importante que os aquaristas têm que ter a visão ali, ter em mente, é a questão referente ao ambiente no qual o seu aquário está. E não me refiro apenas no ambiente da casa, isso também é importante, em qual local da casa ele está, mas eu me refiro mais à região mesmo do país na qual você mora. Porque o que acontece? Tem aquarista que encasqueta, que quer, como eu disse antes, determinada espécie de peixe e não se liga no fato de que o local onde ele mora não é compatível com as características daquele peixe. Então, às vezes a pessoa mora num lugar, numa região que é extremamente quente, e aí ele quer ter peixes como, por exemplo, vou pegar o Tanix, que é o que eu lembro de memória assim, que vai até 26 graus. Mas existem outros peixes, algumas espécies de coridoras, alguns peixes que a temperatura máxima que eles suportam de maneira confortável, sem prejuízo para a saúde e para a longevidade deles, é 20, 22 graus Celsius. E aí a pessoa ela mora numa região que a maior parte do ano faz 34, 35 graus e ela quer ter um peixe desse. É possível? Até existem estratégias para você refrigerar o aquário e manter a temperatura da água mais baixa, mas isso custa caro e é mais uma dificuldade para quem está iniciando. Então, além do fato de que você vai precisar de mais equipamento, é novamente uma questão de que você vai ter que cuidar com mais um parâmetro que, se oscilar, vai começar a prejudicar a saúde dos teus peixes. Então é muito mais fácil você ter peixes compatíveis com a região que você está. Então, se na tua região é muito quente a maior parte do ano, é muito mais fácil, econômico, viável você ter um peixe de temperatura mais quente e nas épocas que faz mais frio você usar um termostato ali para manter a temperatura da água, do que você ter um peixe que você vai ter que refrigerar a água o ano inteiro. Então não vale a pena. Do mesmo modo, existem pessoas que moram em regiões muito frias e querem ter peixes que são característicos de águas mais quentes. Águas aí que giram em torno de 28. Tem peixe até que fica bem em águas até 30, 30 e poucos graus.
E se você mora em uma região muito fria, você até vai, com um termostato bom, você até vai conseguir manter essa temperatura da água. Então, se você respeitar ali a regrinha de 1 watt por litro de aquecimento do termostato, então, para um aquário de 100 litros, um termostato de 100 watts. Para um aquário de 200 litros, um termostato de 200 watts. Se você respeitar essa regrinha, você até consegue manter a temperatura. Conforme, se a região for muito fria, na minha região, o meu aquário, eu tô com um termostato de 200 watts nele, ele tem 280 litros, e assim, eu tenho que deixar o termostato mais alto do que a temperatura que eu quero para que ele consiga manter. Então, para mim ter uma estabilidade melhor, eu precisaria talvez de um termostato ali de uns 300, talvez até 400 watts. Então, a depender da região, pode ser até que você precise de um termostato com o dobro de watts do que você tem de litros do aquário. O que acontece? Se você usa um termostato dessa potência, você vai ter um consumo de luz altíssimo. Então tem esse detalhe. Aí a pessoa fala, porque o aquarismo sai caro. Realmente, existem alguns custos aqui que não tem como você deixar de ter. Você até consegue ter aquário em um custo muito baixo, mas você fica extremamente limitado ao tipo de peixe, a quantidade de animais no aquário. Você fica com um número de manutenção muito mais frequente, muito mais trabalhoso. Enfim. Mas o principal é que se você pega um peixe de águas quentes e você coloca ele em uma região que geralmente faz muito frio, você vai precisar de muita energia elétrica para manter o teu aquário aquecido na temperatura adequada para o peixe. Então não é muito legal para quem está iniciando, porque além de você ter um gasto financeiro alto, você tem muito mais chances de que dê algum problema, de você perder a mão ali, se descuidar dos parâmetros e acabar dando algum problema. Então é muito mais viável que você simplesmente pegue um peixe mais compatível com a tua região. Então tem peixes de variadas temperaturas, por exemplo, o lebiste. O lebiste padrãozinho que é vendido em qualquer loja de aquarismo, ele vai de 17 graus até 28 graus. Então é um peixe que, se você mora numa região fria, você consegue ter o lebiste tranquilamente. Tem épocas do ano que faz menos de 17? Tem, mas aí, claro, você vai precisar usar um termostato, depender da região. Mas se na tua região não faz menos de 20 graus, por exemplo, se você tiver lebiste, talvez você nem precise usar termostato, a não ser para tirar alguma diferença de oscilação, que também não é bom que a temperatura suba e desça o tempo todo. Então talvez você só precise do termostato para dar uma estabilizada ali na temperatura da água, para ela não ficar oscilando. Mas isso vai representar um consumo energético muito menor e também muito menos chances de você cometer algum erro e perder os parâmetros da água. Então esse tipo de questão também é preciso se ter atenção. A questão da temperatura da região que você está para escolher peixes mais compatíveis com a temperatura, para que eles sofram menos, você tenha menos consumo de energia elétrica e também você tenha menos chances de perder peixes. Outra questão muito importante de estar atento quando vai montar o aquário é também a quantidade de peixes. Inclusive vocês podem ver nos vídeos que estão passando, esses vídeos são do meu aquário de 280 litros, e vocês vão ver que ele está super lotado. Só que esse aquário possui 3 bombas de circulação que totalizam 2.000 litros hora, que é um valor bem razoável. Então são, só fazendo as contas, isso são uma bomba de 1.000 litros hora e 2 bombas de 500 litros hora cada.
Então são 2.000 litros hora. Eu tenho um volume de mídia nesse aquário bem grande. Eu tenho uma camada de areia no fundo bem grossa, bem espessa, que também ajuda a reter bactérias que fazem o processo do ciclo do nitrogênio. Eu tenho uma manutenção constante, então eu faço manutenção nesse aquário semanalmente. Então tem todo um trabalho em torno para possibilitar ter um aquário superlotado que nem esse, sem que você perca todos os animais. Então esse tipo de coisa demanda um tempo. Esse aquário, se vocês pegarem inclusive vídeos que tem no canal mais antigos desse aquário, vocês vão ver que ele tinha pouquíssimos peixes. Eu já tive aquário que eu iniciei assim, que eu tinha meia dúzia de peixes no aquário. Então, inicialmente, não é indicado você criar um grande volume de peixes, porque além de ser mais trabalhoso, é mais delicado, é mais fácil perder o controle e existe um pequeno problema. Aí também existe a questão dos testes que são necessários para você estar acompanhando os parâmetros da água, mas tem um grande problema no aquário que nem sempre ele te dá indícios de que a coisa está começando a ficar crítica. Algumas vezes sim, algumas situações, algumas questões, o aquário ele vai te dando alguns indícios de que tem coisa errada. Mas às vezes o que acontece é que, principalmente quando é intoxicação por amônia, coisas do gênero, o peixe ele vai te dar indício quando ele já estiver prestes a morrer. Então o que que acontece? Às vezes você tá com o aquário lá, você acha, nossa, meu aquário tá lindo, tá indo bem, os peixes estão nadando bem, vou colocar mais peixe. Vai colocando, vai colocando, vai colocando. E você acha que tá tudo bem, que os peixes estão nadando, tão bonito e tal. Só que de repente, quando a amônia sobe de fato ou dá algum outro problema de parâmetro, é muitas vezes de um dia para o outro. E aí quando você vê, um peixe morre. Só que o problema é que se um peixe teu morreu, você tem que pensar que todos os outros estão na mesma água. Se esse peixe morreu por um problema singular dele, estava doente, alguma coisa, beleza, talvez não seja nada transmissível nem vai afetar os outros peixes. Agora, se esse peixe morreu por conta do parâmetro da água, você tem que pensar que todos os outros peixes estão no mesmo parâmetro. E a chance de que você tenha uma morte em massa é gigantesca. E aí acontece uma das coisas mais doloridas e mais horríveis pelas quais um aquarista pode passar, que é simplesmente ver um peixe morrendo em seguida ao outro e tirando todos os dias vários peixes mortos de dentro do aquário. Então não queiram passar por essa experiência, não superlotem um aquário. Para ter um volume grande de animais dentro do aquário, primeiro vão se adaptando, vão se acostumando, vão estudando a respeito, peguem o jeito de manejo, da manutenção, de tudo. Depois que vocês derem conta de fazer manutenção adequadamente, de manter parâmetro de água, aí sim, aí vocês podem arriscar colocar uma população um pouco maior de animais. Mas de início não comecem povoando demais o aquário, porque isso não dá certo, a chance de perder a mão é muito grande. Deixem isso para quando vocês realmente tiverem experiência para estar fazendo um manejo adequado de um aquário superpopuloso. Porque o aquário superpopuloso ele tem características que precisam ser respeitadas. E, igualmente ele é superpopuloso de animais, ele precisa ter uma filtragem absurdamente eficaz e igualmente superdimensionada. Então, se você tem uma população alta, a tua filtragem obrigatoriamente tem que ser superdimensionada. E igualmente é importante ter outras estratégias, como no caso do meu, que tem mais uma estratégia com o substrato de areia, que favorece também o processo das bactérias nitrificantes, e ainda tem as plantas também para fazer ali uma redução dos elementos tóxicos para os peixes. Então tudo isso para poder
manter o aquário como vocês estão vendo aí, com uma população alta de animais. É isso, pessoal. Então eu espero que essas dicas ajudem vocês a estarem escolhendo melhor o tipo de aquário que vocês vão montar e os tipos de peixes também que vocês vão colocar nele. E se quiserem ver mais conteúdos como esse, colaborem aí clicando em gostei, se inscrevendo no canal, comentando embaixo para fazer mais vídeos a respeito de aquarismo, que eu posso estar gravando outras dicas, inclusive de como montar aquários com baixo custo, como improvisar para não precisar comprar tantos materiais na hora de montar o seu aquário, várias outras dicas aí que a gente pode estar fazendo se vocês desejarem.